Coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na sua presença. E nós abrimos, meu Pai, um propósito muito forte, muito poderoso, abençoado, que vai nos exigir muito mais do nosso espírito, muito mais da nossa mente do que do nosso corpo. Nós abrimos, meu Pai, mais um propósito de 72 horas de jejum, de oração, de santificação, de separação, em favor pela nossa nação, em favor dessas eleições, em favor da nossa liberdade, da vitória do povo de Deus, Senhor. Abençoa o nosso povo. Abençoa o nosso povo, Senhor, sustenta o nosso povo, dá graça, dá espírito, dá unção, dá foco a cada um de nós, Senhor. Cubra-nos com teu sangue, nos ajuda, Senhor, a vencer, nos ajuda a romper, nos ajuda a avançar, Senhor. Porque nós não temos outro caminho, nós não temos outro lugar, outra coisa a nos agarrar, meu Pai, senão somente no Senhor. E é isso que é o mais importante. Porque não há nada, Senhor, seguro como o Senhor. Nada nos dá segurança, nada nos dá uma paz, senão a sua presença. Então nós abrimos, meu Pai, este sacrifício, mas que com certeza nos trará muitos resultados, muito fruto, muito avanço, muito crescimento, muitas boas novas, em nome do Senhor Jesus. A sua palavra diz que tudo que nós fizermos usando o seu nome, crendo, assim acontecerá. E nós cremos, meu Pai. Nós cremos na vitória do nosso povo. Nós cremos no nosso crescimento. Nós cremos, meu Pai, em homens e mulheres que vão ter um posicionamento diferente em todas as áreas a partir deste momento. Que não vão desperdiçar, que não vão se distrair, que não vão focar, meu Pai, em bobagens, em sentimentos, em comida, em fome. Não, Senhor, vamos focar no Senhor. Vamos focar na nossa vitória, nos nossos propósitos, Senhor. Em ter o melhor tempo das nossas vidas, em viver o melhor ano das nossas vidas até então, meu Pai, porque nós nunca acreditamos, meu Pai, que o Senhor tem um teto. Então, se esse ano tem sido abençoado e vai terminar ainda mais abençoado, nós cremos que muito mais o Senhor nos prepara para os próximos tempos, Senhor. Não significa que serão tempos de facilidades, mas o tempo de cuidado, de fortalecimento, de um povo resiliente, meu Pai. Porque infelizmente vemos muitos fracos, muitos desanimados, mas o seu povo tem se destacado. O povo de Deus é um povo diferenciado. Então eu te peço, nos ajuda, derrama sobre nós essa força, essa graça, nos ajuda a vencer, meu Pai, todos os nossos desafios, internos e externos. Se falhamos, pecamos, fizemos coisas, Senhor, que temos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos fortaleça, nos derrame graça, visão e sabedoria para poder dar conta de todos os nossos afazeres, de dar conta do período, de dar conta, Senhor, de tudo que nós precisamos fazer, que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre amadurecer, sobre o amadurecimento. Vamos iniciar aqui em Lucas 2:52. Diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós sabemos que o processo de crescimento, de amadurecimento,
ele não é um processo automático. Ele exige muitas mudanças. E o crescimento dói. Então, o próprio Jesus crescendo, e não só em estatura, porém em sabedoria e graça, exigiu dele, no caso, sacrifícios, renúncia, mudanças, comportamentos diferentes. Aquilo que coube um dia, quando ele era pequenininho, bebezinho, já não cabia mais. Então o processo de crescimento dói. O crescer, ele exige sacrifícios. Avançar, amadurecer em todas as áreas, exige sacrifício. Crescer espiritualmente vai me exigir muita renúncia. Vai me exigir prioridade a Deus, vai me exigir foco. Crescer financeiramente vai me exigir muito investimento, disciplina, segurar os meus impulsos. Crescer no casamento também, por exemplo, vai me exigir abrir mão do meu orgulho. Vai me exigir aprender a controlar os impulsos de brigas, de jogar as coisas na cara, de ofender. Então, para tudo que nós precisamos de vitórias, nós precisamos de um nível a mais. Porque aquele que não cresce, que ele fica estagnado, ele não fica no mesmo lugar. Nós já falamos sobre isso. Nós nunca ficamos no mesmo lugar, nós começamos a diminuir. Porque é igual uma pessoa que ele, por alguma razão, ele tem algum problema de algum movimento, algum membro do corpo dele não consegue se movimentar. Quando você quebra o braço, né, por exemplo, você tem que imobilizar, você não está fazendo nada com ele. Mas ele fica do mesmo jeito, pessoal? Sim ou não? Ele começa a ficar mais fino. Porque aquele que não cresce, ele não fica igual. Ele começa a diminuir, ele começa a definhar. Então esse processo é muito importante do crescer, do avançar, do tomar decisões para que na nossa vida seja sempre de ascensão, sempre de avanço, sempre de crescimento. Então é preciso amadurecer. Fala, é preciso amadurecer. E esse amadurecimento, ele vai exigir cada vez mais de nós. Esse propósito que nós estamos abrindo agora, ele não é um propósito para você se testar quanto tempo você consegue ficar sem comer. Mas é um propósito de nós entendermos onde está o nosso foco. Onde está o nosso foco? Porque muitas pessoas perdem totalmente o foco e vão deixando que as notícias, que os medos, que as amarguras, que tudo domine a vida dele. Isso é imaturidade ainda. Isso é falta de crescimento espiritual. Porque muitos até dizem, né, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu oro a Deus, mas na hora de agir, ele fica com medo. Ele fica parado, ele fica travado. Ele até conhece a palavra, mas na hora de agir no casamento, agir na vida, agir no trabalho, agir com os seus impulsos, ele trava novamente. Então Jesus crescia, não somente o corpo dele em estatura, o desenvolvimento de uma criança, de um jovem, de um adulto, mas ele estava crescendo em sabedoria. Ele já estava se preparando espiritualmente, emocionalmente, para tudo aquilo que ele enfrentaria. Então esse momento é o momento de nós nos prepararmos, de nós crescermos, de nós irmos para um patamar e não retroceder mais. Não retroceder na fé, não retroceder nos valores, nos princípios, na coragem, na disciplina, no foco. Não diminuir naquilo que nós temos trabalhado para ser como homens, como maridos, como esposas, como mães, como cidadãos, como luz. O Senhor nos chama de luz e de sal. E é o que nós falamos frequentemente. Será que nós temos iluminado, feito diferença nas trevas? Será que nós temos dado sabor
Nós temos feito diferença na vida das pessoas. Porque nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. E o crescimento de Jesus e o nosso crescimento nunca vai acontecer de graça. Se a gente falar, não, porque era Jesus, é Filho de Deus. Não, Ele estava aqui como nós. Ele tinha suas lutas, seus desafios, suas dores. E nós não vemos um homem mais feliz, um homem mais seguro do que Ele. Mas isso não exigiu, não foi pouco exigido dele. Tanto que, quando ele estava para ser consumado o seu propósito, ele, no mínimo 3 vezes, ele orou: Senhor, passa de mim. Se for possível, que eu não beba deste cálice, passa de mim. Contudo, seja feita a sua vontade. Então, esse é o amadurecimento. É não ter egoísmo, é não medir esforços para fazer o que é necessário. Esse é o crescimento. É muito interessante, eu não sei se todos já assistiram o programa, né? Mas tanto o meu quanto o da Bispa, a gente precisa de um prazo, né? A gente tenta gravar com um pouco mais de antecedência. E quando esses programas foram gravados, não tinha ainda essa proposta dos 3 dias de jejum. Tá? Ela gravou talvez faz umas 3 semanas, eu também mais ou menos isso. E hoje eu assistindo lá os programas, né? Ela falou no programa de hoje, né? Falando do Salmo 83. Falando sobre isso, sobre o favor e sobre a graça que nós temos. O favor e a graça que nós temos em momentos que os nossos inimigos tentam nos destruir. Em momentos que os nossos inimigos tentam nos sufocar. E nós temos graça para suportar. E nós temos graça para passar por esse período com toda a força, com energia, com graça. Nós vemos o Daniel e os jovens, eles com uma alimentação totalmente diferente, regrada. E eles terminaram aquele período muito mais bonitos e saudáveis. Então é esse espírito que nós precisamos ter. É esse espírito que nós precisamos absorver para a nossa vida. Eu não vou ficar pensando no problema, não vou ficar pensando em comida, não vou ficar pensando em fome, em coisas carnais. Dores e preocupações que a maioria tem, nós não vamos ter. Porque nós temos graça. Nós vamos terminar muito mais saudáveis, muito mais fortes, com mais energia. Como disse Jesus, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Nós podemos até sentir alguma coisa, né, uma energia mais fraca, mas o nosso espírito está nos sustentando. Quem crê nisso? Amém. Então, hoje nesse programa falou exatamente isso, desse favor, dessa graça que nós temos, mediante afrontas, lutas, ataques. E eu li uma passagem no meu, de Daniel 12, que é um capítulo que depois você pegue para ler também, faça esse exercício, que ele fala do final dos tempos. Só que a parte que eu foquei foi a parte daquilo que... Do propósito, dos sábios, isso. Os sábios vão entender. Os sábios entendem. Os ímpios, diz lá em Daniel 12, os ímpios continuarão sendo ímpios. Mas os sábios vão entender. E ali fala, né, a passagem, né, certamente a imagem de Jesus, um anjo de um lado, um anjo do outro, e um homem vestido de linho branco, falando ao Deus que vive para sempre, né, como diz lá na palavra, e fala do final dos tempos. E fala, os sábios vão entender. Os sábios entenderão. Tudo tem o seu tempo. E a bispa tem falado nesses últimos domingos, né? Falou lá da queda da Babilônia.
falou a semana passada uma palavra muito importante daquele filho, daquele rapaz que estava endemoniado, que quando o Senhor expulsou, ele deu mais um ataque epilético lá, que todos pensaram que ele tinha morrido. Então, veja, os sábios entenderão. Os sábios continuarão tendo segurança. Os sábios continuarão confiando, recebendo a graça de Deus, confiando que esse barulho, essa atitude, que fica evidente, fica óbvio que é o diabo que está trabalhando, não é a melhor cartada dele, é a última cartada. É aquele sopro, aquela luta para tentar assustar e distrair as pessoas. É aquela luta do mal para ver, puxa, está tudo dominado, está tudo uma bagunça, está tudo trabalhando contra. Mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão, os sábios continuarão confiando, entendendo que esse barulho, essa bagunça, essa coisa tão clara, tão óbvia, porque até então parecia que tudo ia tão bem, né? Não parecia que tudo era perfeito, né? A vida seguia, né? Um atacava dali, outro atacava dali, tinha uma coisa ali, uma investigação, nunca dava em nada, e agora tudo veio à tona. Tudo veio à tona, a corrupção, a coisa em todos os aspectos, em todos os lugares. E o desespero. Então nós vemos esses ataques diários, essa loucura. Mas nós continuamos crendo. O mundo, aqueles que não creem, aqueles que não têm esperança, eles estão cada vez mais assustados. Meu Deus, o que vai virar isso daqui? Mas os sábios entendem. No trabalho dos homens, preste atenção, por favor. No trabalho dos homens, eu li 2 passagens que os sábios. O sábio é aquele que tem sabedoria. Cristo crescia em estatura, em sabedoria, em estatura e graça. Então, ele crescia em sabedoria. E eu li 2 palavras no trabalho dos homens que mostra que nós entendemos na palavra que a sabedoria não é uma virtude. A sabedoria não é somente um dom, mas ela remete a uma pessoa, remete a Jesus. Então, quando nós lemos lá em João 1, que fala, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, estamos falando de Jesus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada existiria. E quando nós vamos lá, isso é em João 1, quando nós vamos lá em Provérbios 8, 22, que na NAA diz a eternidade da sabedoria, que fala que a sabedoria existe desde antes do pó, desde tudo, que estava junto com o Criador, que era o seu arquiteto, também está falando de Jesus. Então veja, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Se a sabedoria remete a uma pessoa que é Jesus, então quando nós entendemos que Jesus remete à sabedoria, quanto mais nós buscamos a Jesus, mais sábios nós ficamos. Quanto mais nós focamos em Jesus, mais sábios, mais fortes, mais, como eu puxei para o trabalho dos homens, quanto mais nós buscamos a Jesus, mais sábios nós nos tornamos. E quanto mais nós buscamos a Jesus, mais nós nos tornamos os homens fortes que esse mundo precisa. Mais nós nos tornamos os homens fortes que a nossa família precisa. Então veja que tudo está voltado a Jesus. Eu duvido que você leia esse João 1 e o Provérbios 8 sem se emocionar. Porque é muito forte. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, 1 Coríntios 13, 11. Porque quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem,
deixei para trás as coisas de menino. Então, até um tempo da nossa vida, as imaturidades cabiam. Chega um ponto que já não tem mais espaço para isso. Já Deus espera outra atitude da nossa parte. Deus não espera mais aquele tipo de comportamento tonto, vitimista, egoísta. Deus espera homens e mulheres posicionados. O Senhor ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Isso não é de graça. Isso não é à toa. Isso não é automático. O crescimento, o se tornar um homem de verdade, uma mulher de verdade, ele exige muito de nós. Mas tudo aquilo que nós fazemos, por amor a Deus, Deus continua não ganhando nada com isso, mas nós é que somos abençoados. Então esse entendimento é fundamental para as nossas vidas. Esse entendimento é fundamental para esse momento das nossas vidas. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Nós não podemos só ficar mais velhos. Só vai passando a idade, os dias vão passando. Não, nós precisamos crescer no espírito. Crescer com autoridade. Crescer nos nossos relacionamentos. Crescer em Deus. Não é à toa que Cristo conseguiu passar por tudo. Ele tinha um foco totalmente diferente. A gente vê lá nas passagens, Jesus às vezes perdendo um pouco a paciência, porque ele está lá, está ensinando, está falando, está mostrando, e os caras ficam lá fazendo diferente. Mas isso não é diferente hoje. Na verdade é bem parecido. E olha quantos recursos nós temos para vencer, para crescer. Então nós precisamos entender isso. É progresso diário. Aqui em 1 Coríntios 14, olha só. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Deixem de pensar como crianças. Fala comigo, irmãos. Deixem de pensar como crianças. Continue, por favor. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, se é para ser... tem gente que tem uma malícia, né? Mas o que Paulo fala? Deixem de pensar como crianças. Mas aí ele explica. Com respeito ao mal, sejam crianças. Então, com respeito à malícia, a brigar, a ofender, a ter atitudes imaturas, seja criança. Criança perdoa. Criança daqui a pouco está brincando, está feliz, está tudo bem. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, sejam maduros, cresçam. Né? Pare de sentir o centro do universo. A pessoa passou, não cumprimentou, o problema é comigo. Não, para com isso. Outro acordou com mal-estar, com alguma coisa. Está com cara feia para mim. Não, já deu. Sejam crianças, com respeito ao mal. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Sejam maduros. Pare de ser essa pessoa que por tudo reclama, é ingrata, por tudo está com medo, por tudo quer brigar, por tudo está falando, eu não consigo. Tira esse vocabulário, tira essas palavras da sua boca. Tira, não usa mais, não fala nunca mais que você não consegue alguma coisa. Não fala nunca mais que o negócio é difícil demais para você. Não, nós precisamos crescer. Jesus foi crescendo em todos os aspectos. Ele foi um homem que foi porque ele decidiu crescer em todos os aspectos. Será que nós temos decidido crescer em tudo também? Romper. Porque o crescimento, como nós falamos, ele não vai acontecer do nada, de graça. Ele exige sacrifício, ele exige foco. Ele exige um comportamento diferente. Ele exige uma atitude diferente. Então, quando nós paramos, analisamos a nossa vida,
Onde que tem ainda tido esse monte de imaturidade? Como nós vemos aqui, ó, quando eu era menino, eu falava como menino. Será que nós ainda falamos como meninos? Ao invés de sermos homens realmente, maduros, será que a gente ainda fica com aquelas brincadeiras bobas, aquelas piadinhas bobas? Eu pensava como menino, ainda fico lá com imaturidade, né, querendo chamar a atenção das pessoas, da pior maneira. Raciocinava como menino, ainda aquela mentalidade estreita, pequena, que não vê muita coisa, não vê muito longe, está sempre lá preso a coisas insignificantes, mas que atrasam a nossa vida. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deixei para trás os velhos hábitos, velhas amizades, velho estilo de vida. Então, com o que será que nós temos ainda perdido tempo, ainda nos distraído e perdido graça? Perdido graça. É o que nós já falamos, né? A pessoa vai abrir um jejum, às vezes ela está lá no trabalho, ela está no trabalho dela, sem jejum, sem nada. Ela passa o dia inteiro, tranquilo, porque estava na correria, pegou trânsito, tal, não deu para almoçar, só jantou, e passa bem. Olha que fala que vai abrir o jejum, já dá 2 horas, já começa a dar um mal-estar, a tela preta, começa a querer dar uma... Nossa, deixa eu sentar aqui um pouco. Por quê? O foco. É uma guerra espiritual. Mas também é o foco. Porque a partir do momento que ela diz para ela mesma, opa, eu estou em jejum. Vixe, aí ela tem que comer, para abrir o jejum, ela precisa de 5 x-tudo, né, para garantir, né, para não cair a glicemia. Mas quando está no dia a dia normal, ela nem vê. Então veja que tudo é foco. Tudo é a maneira que nós olhamos para as coisas. Tudo é a maneira que nós olhamos. Então o que ainda na sua vida você analisa que você é um imaturo espiritual? Um imaturo no seu relacionamento. Um imaturo na administração das suas coisas. Um imaturo nas suas decisões. Ainda as decisões são tomadas por emoção, por impulsividade. O que nós analisamos? O que você analisa aí na sua vida? O seu relacionamento com Deus? Será que é a preguiça que ainda está te vencendo? Será que é a carnalidade que ainda está te vencendo? Porque tem gente que, infelizmente, esses dias eu estava falando para uma pessoa, para 2, na verdade, né? Da preguiça espiritual, da falta de vontade nas coisas de Deus. É uma leita, uma preguiça para as coisas de Deus que é terrível. Mas para outras coisas tem energia, tem disposição. Então tudo é uma guerra espiritual. Tudo é uma guerra. Então será que nós estamos dispostos a vencer essa guerra? A crescer? Jesus, ia crescendo em tudo. Será que nós temos crescido em tudo? Crescido na inteligência, na maturidade, nos sonhos, nos resultados, nos projetos, na forma de falar, no meu vocabulário, na minha forma de raciocinar, na minha forma de lidar com as questões, com as pessoas. Nós temos crescido? Ou será que ainda somos vistos e reconhecidos como pessoas imaturas, desequilibradas, inconstantes, indisciplinadas, difíceis de conviver? Será que nós temos sido vistos assim ainda? Com imaturidade? Nossa vida não sai do lugar? Eu continuo tendo problema com as pessoas continuam tendo problema comigo, e está tudo certo, está tudo bem. Vamos terminar mais um ano igual? E já estamos aí há 2, 3, 10, 20 anos, com algumas coisas imutáveis. É tão interessante, né? Que até as pedras mudam. E tem gente que decide ser mais dura que a pedra. Até as pedras, com o tempo, ela vai mudando o formato dela. E muitos parece que querem serem mais resilientes do que uma pedra, mas para o errado, para o mal. Sejam, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos.
Se eu quero sabedoria, se eu quero crescer, se eu quero amadurecer, eu preciso investir no Senhor Jesus. Que é o que eu acabei de falar. Lá de João 1 e de Provérbios 8, 22. Em diante, né? Não só aquele versículo, mas todo o resto do capítulo. Se eu quero crescer, se o meu casamento eu quero que seja abençoado, se a minha vida profissional eu quero que seja abençoada, se os meus resultados, que a minha vida tenha fruto, eu preciso buscar na videira. Eu preciso buscar em Jesus. Eu preciso entender que a sabedoria, que é o temor a Deus, é o princípio da sabedoria, e que essa sabedoria eu só vou alcançar buscando Jesus. Quanto mais Jesus eu busco, mais sábio eu fico. Porque eu vou mudar o meu estilo de vida, eu vou ter o foco na coisa certa, eu vou ser um homem segundo a palavra, uma mulher segundo a palavra, um cidadão, um verdadeiro cristão. Não vou ser uma fraude, uma farsa, uma pessoa que tem medo das coisas. Como diz na palavra, né, os ímpios vão continuar sendo ímpios, mas o justo, ele vai se destacar. Será que nós temos ainda tido atitudes de ímpios? De ter medo como todo mundo tem? De reagir como todo mundo reage? Ou o nosso comportamento, a nossa postura tem sido diferente? Então, nesse propósito que nós acabamos de abrir, que você busque exatamente isso, esse amadurecimento, esse crescimento, que você realmente termine. Você pode até não conseguir terminar nessa oportunidade, fazer lá os 3 dias, talvez você tenha que entregar antes, talvez fazer 3 de 24 horas, não sei, ou até mais, mas que o seu foco realmente esteja nesse crescimento, nessa busca pela coisa certa, nesse crescimento de verdade. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Estatura, a maioria já chegou no seu limite, já é adulto e tal. Mas em graça, diante de Deus e dos homens, em sabedoria, isso não tem limite. Isso nós sempre podemos mais. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, por favor. Que você fale com Deus nesse momento, antes de nós orarmos. Eu quero que você reflita sobre o que nós falamos, sobre esse crescimento, sobre esse amadurecimento, sobre esse entendimento. Sobre esse entendimento. Você tem crescido em sabedoria, em graça? Se você não tem crescido, por que não tem crescido? Você tem buscado mais o quê? O que tem sido o seu foco? O que você tem buscado? Será que você fala que quer uma coisa, mas você não trabalha por isso? Você fala, eu queria tanto isso e aquilo, você busca realmente por isso? Ou o seu foco está sempre no que é conveniente, no que é mais fácil, no que a sua carne te impulsiona a fazer? E a palavra? Sabedoria, guarda isso. Sabedoria é uma pessoa. Quanto mais eu busco a Jesus, mais sábio eu me torno. O princípio da sabedoria, temer a Deus. Você como homem, como mulher, você mostra que você teme a Deus no seu casamento? Você mostra que você teme a Deus com as pessoas que você convive, na sociedade? O que você pensa mostra que teme a Deus realmente? É o que nós sempre falamos. Deus não busca, não espera pessoas perfeitas, mas pessoas com o coração disponível, educável. Pessoas que querem crescer realmente, que querem tomar decisões, que querem ser diferenciadas. Como os programas de hoje.
Nós temos favor e graça contra tudo, contra os inimigos que lutam contra nós, que tentam nos destruir. Nós temos graça. Você consegue tudo aquilo que você colocar força. Porque se alguém conseguiu, você pode também. É o que nós falamos recentemente. O que nos diferencia daqueles valentes de Davi? Daqueles que um matava 800, matava 1000, determinado. Mas como é que esses homens chegaram? Aflitos, perseguidos, sem perspectiva de nada. Então a diferença deles e a nossa não é nada. É a atitude, é a decisão, é o buscar por algo maior. Porque enquanto eles estavam olhando para si mesmos, para os seus problemas, para as suas lutas, para as suas perseguições, eles continuaram pessoas comuns. A partir do momento que eles entenderam e foram para um outro nível, porque estavam com uma pessoa de um outro nível, que é Davi, outro nível de fé, de mentalidade, de postura, eles subiram, eles foram além, eles foram homens especiais, diferenciados, porque eles tiveram atitude. Então, quais as atitudes que nós ainda não tomamos, que Deus espera que nós venhamos a tomar? Porque o que diferencia você daquelas pessoas? Nada. Nada, são decisões. Enquanto eu continuar com a decisão de pensar, de falar, de raciocinar como menino, de falar que é difícil, que eu não posso, que eu não consigo, que eu não me aguentei, que eu tive mesmo que fazer, que eu tive mesmo que falar. Quando nós tivermos essa mentalidade de menino, nós nunca vamos viver coisas grandes. Enquanto nós não amadurecermos nesse aspecto, nós não vamos viver coisas diferentes. Então toma essa de fazer deste jejum, dessas 72 horas, um marco na sua vida. Um marco. Um marco, você vai tomar uma decisão. Não, se realmente, eu tenho começado e parado muitas vezes, muitas coisas. Eu tenho tido atitudes erradas. Eu continuo mantendo aquela incredulidade, eu continuo mantendo aquela coisa difícil, é difícil de conviver, é difícil de mudar, tudo é difícil. Tudo é difícil. Mas não é isso que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um tempo de vitórias. Mas isso não depende dele, depende de mim, de você. Então, quais as decisões que você toma para que você saia daqui na linha de Jesus, crescendo em sabedoria, em graça, em estatura, crescendo como marido, como esposa, como cristão, como profissional, como pai, como mãe? Vai confiar no Senhor de verdade? Não vai ficar assustado, aflito, como tantos por aí? É o que a bispa falou. Quando o diabo se torna óbvio, aquilo na verdade não é a sua melhor cartada, é a sua última. Sua última tentativa, desesperada, para tentar assustar. Porque todo mundo ficou olhando para o menino. Ih, meu Deus, ele está morto. Ou seja, parecia que o negócio tinha acabado, tinha ficado bem pior. Mas já tinha acabado, já tinha resolvido. Aquilo já tinha finalizado. Aquilo só foi o último suspiro do diabo para assustar as pessoas, para impressionar as pessoas. Então entenda isso. Não se impressione mais. Não se impressione com essas coisas, com a obviedade do diabo, com as lutas do diabo, Não. Não se impressione, confie em Deus, tenha paz. Tenha paz. Confie em Deus. Nós temos graça, nós temos favor. Confie em Deus. Olha o que essas palavras nos trazem. Enquanto o mundo está perdido, está assustado, nós estamos seguros.
Nós sentimos paz no nosso coração, nós temos segurança que o nosso Deus está lutando por nós, que o nosso Deus está nos guardando, que o nosso Deus está nos fortalecendo, que o nosso Deus está nos dando poder para suportar. Nós temos poder, nós temos graça. Não se assuste, não se assuste. Coloque a sua confiança somente no Senhor. Coloque a sua confiança somente no Senhor. Coloque a sua confiança somente no Senhor. É preciso amadurecer. Decida isso. Decida isso. Decida. Nós vemos na palavra que as palavras têm que se cumprir. As palavras têm que se cumprir. E quando as coisas estiverem mais apertadas, mais difíceis, são aqueles momentos que a palavra nos mostra: alegrem-se, alegrem-se, porque é sinal de que Jesus está muito próximo. Então, quanto mais vem essas afrontas, essas lutas, essas obviedades do diabo, essas coisas tão claras, é motivo de nós confiarmos ainda mais, de nós crescermos e nos posicionarmos com ainda mais intensidade, porque nós temos que estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Então se prepare, esteja preparado. Sua mente, seu foco, seu espírito, seu emocional, esteja preparado. Não aceita diferente, não aceita o medo, não aceita mais o velho homem ainda dominar você. Não aceita. Coloca força nisso, coloca foco nisso, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que nesse momento você declare sobre a sua vida. Nós estamos abrindo esse propósito das 72 horas. O que você quer do Senhor? O que você precisa do Senhor? Nós estamos orando pela nossa nação. Nós estamos orando pela nossa liberdade, por essas eleições. Mas o que você quer para você? O que você quer para você? Onde você precisa dessa graça maior? Onde você precisa dessa maturidade? Onde você precisa dessa sabedoria? Peça, fala, coloca a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça, declara sobre a sua vida: Senhor, eu preciso disso. Senhor, até hoje eu tenho falhado nessa área. Meu Pai, me dá foco. Senhor, me dá foco, me dá energia, me ajuda, Senhor, me dá o que eu não tenho ainda, Senhor. Me ajuda. O Senhor ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Me ajuda a crescer nessa área, Senhor. Me ajuda, não quero mais perder tempo. Me ajuda, Senhor. Fala o que você precisa. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor, meu Pai. Abre a minha mente, Senhor. Abre a minha mente, me ajuda a crescer. Eu preciso de visão, Senhor. Eu preciso de visão, eu preciso de sabedoria, de maturidade. Eu preciso de coragem, eu preciso de força, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me coloca num nível maior. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de unção, eu preciso de fé, de autoridade, de poder. Eu preciso, meu Pai, vencer essa situação. Eu preciso vencer esse tipo de pensamento. Eu preciso vencer esse sentimento, meu Pai, que ainda está tão vivo dentro de mim, Senhor. Essa mágoa, essa tristeza, essa angústia, esse medo, Senhor. Eu preciso. Me dá esse livramento, meu Pai. Encha-me com o teu poder, encha-me com autoridade. Encha-me, meu Pai, com um novo espírito, um poder, meu Pai, que eu não sabia nem que eu tinha. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, fala o que você quer. Fala o que você quer. Onde você precisa da manifestação do Senhor na sua vida. Onde você precisa dessa manifestação. Tenha vida. Tenha vida, aprenda a pedir. A palavra diz: tem gente que não pede porque não recebe, porque não pede.
Então aprenda a pedir. Aprenda. Peça o que você quer, peça visão, peça sabedoria, peça discernimento, peça capacidades, peça ideias, peça criatividade. Peça ao Senhor. Ajuda, Senhor. Abra as nossas mentes, Senhor. Abra as nossas mentes, dá visão a cada um de nós, meu Pai. Abençoa o nosso povo. Abençoa o nosso povo, meu Pai. Nos dá força, nos dá visão, nos dá graça para resistir, meu Pai, a todas as afrontas, a todas as circunstâncias que vêm, meu Pai, para nos tirar do foco, para nos distrair, para nos colocar temor, Senhor. Temor no homem, temor no diabo. Não, Senhor, nosso temor tem que ser somente para o Senhor. Porque isso é ser sábio. Isso é estar seguro. Isso é ter confiança na sua palavra realmente. Então eu peço, meu Pai, abençoa cada pessoa. Abençoa, meu Pai, o nosso país. Meu Pai, nós temos visto as lutas, as guerras, a luta espiritual, meu Pai, contra o povo de Deus. E nós sabemos que o Senhor não tem inimigos. Ninguém está à sua altura, Senhor. Então aqueles que lutam contra nós, na verdade, estão lutando contra o Senhor. E a sua palavra diz que o Senhor olha para esses ímpios, meu Pai, que se acham alguma coisa, e o Senhor ri deles, Senhor. O Senhor ri deles. E nós estamos no melhor lugar do mundo, Senhor. Nós estamos na posição de ter o Senhor para nos defender. Nós estamos na posição do Senhor nos defender. Porque esses que acham que são alguma coisa, que tem poder, meu Pai, que tem alguma coisa, na verdade, estão num lugar escorregadio. São como palha. Os ímpios são como palha que o vento leva. Daqui a pouco nem se ouve falar, nem sabe o que virou, mas sabe de uma coisa, que o fim não foi bom. Ah, Senhor, abra as nossas mentes, Senhor. Que cada um enxergue dessa maneira. Que pare de temer o homem. Que pare de temer o diabo, Senhor. Que tema o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, responde-nos, Senhor. Nos responde, meu Pai. Nos dá visão, nos dá capacidade, nos dá vitória, Senhor. O seu povo tem orado, o seu povo tem buscado, Senhor. Nós sabemos que quanto mais as pressões vierem, Senhor, é motivo de alegria, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está próximo. Sua palavra nos disse tudo já, nos avisou sobre tudo. Então nós nos alegramos, meu Pai. E porque nos alegramos, nós nos colocamos na posição que o Senhor espera, de servos, de homens e mulheres maduros, de pessoas que realmente te amam, Senhor. De pessoas que querem te agradar, que querem ser salvas, que querem ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Então abençoa, meu Pai. Abençoa cada um de nós. Coloca o temor, coloca a segurança que nós precisamos, meu Pai. Porque a sua palavra diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então nós cremos, meu Pai, que seja qual for a aflição que nós estamos vivendo, seja essas do nosso país, seja coisas internas, que o Senhor vai nos livrar, Senhor. Seja uma dívida, uma doença, uma questão no casamento, uma questão com os filhos, drogas, tantas coisas, meu Pai, que nós precisamos do seu favor, que nós não temos controle. Nós não temos controle sobre nada, Senhor. Nós só conseguimos controlar a nossa mente, aquilo que nós podemos fazer. Nós podemos orar, nós podemos vigiar, nós podemos clamar. Mas quem faz a obra é o Senhor. Nós não conseguimos ir além disso, Senhor. Então que cada um faça a sua parte. Que cada um tome decisões corajosas e poderosas. Nos ajuda, Senhor. Que ninguém saia deste trabalho
deste momento, deste período, Senhor. Da mesma forma que viemos a passar, meu Pai, por esse processo, com muita garra, com decisões, meditando na coisa certa, colocando força, meu Pai, que não seja por um período, que esse processo, meu Pai, que nós iniciamos já há algumas semanas de jejuns e de orações e chegamos até aqui, meu Pai, nessa reta final, que não seja algo que seja jogado fora. Que a pessoa até começou mais alguma coisa, mas ela não deu continuidade. Que todos aqui, meu Pai, todos que passarão pelas igrejas, que estão na transmissão, que passarão por esses 3 dias, Senhor, que já passaram por todos esses dias de jejum e oração, que nós venhamos a terminar, Senhor, de uma forma tão extraordinária, que nós venhamos a nos olhar, meu Pai, e falar: meu Pai amado, como isso aconteceu? Meu Deus, essa situação na minha vida, esse jeito de pensar, essas atitudes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou a romper de uma vez por todas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou a vencer essa situação de uma vez por todas. Então que cada um entenda isso. Que cada um tome essa decisão. Não despreze as suas oportunidades. Não despreze todas as bênçãos, todas as oportunidades que Deus tem te dado. Não saia da mesma maneira. Não faça de qualquer jeito. Não estrague os planos de Deus para a sua vida. Tome essa decisão. Guarda isso, peça a ajuda do Senhor. Senhor, me dá sabedoria. Me dá graça, me dá visão, meu Pai. Eu vou te buscar da forma correta. Eu vou te buscar, eu quero um encontro verdadeiro com o Senhor. Às vezes você pode falar e chegar nessa conclusão: Senhor, eu não te conheço ainda. Eu não te conheço de verdade. Eu só ouvi falar. Eu só te ouvi falar, meu Pai. Os meus olhos não te viram ainda. Eu só te conheço da boca dos outros, Senhor. Eu não tenho relacionamento ainda. Fala com o Senhor neste momento. Será que você ainda não conheceu o Senhor de verdade? Peça ajuda a Ele agora. Chega a essa conclusão de uma vez por todas e toma uma decisão. Senhor, eu estou há tanto tempo. Estou há tanto tempo na igreja, Senhor. Já ouvi tantos cultos, tantas palavras, assisti tantos programas, mas eu não te conheço, Senhor. Eu não te conheço. Até hoje eu levei uma vida morna, uma fé morna. O Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me preservado, o Senhor tem me dado oportunidades, mas eu não tenho sido grato ao Senhor. Eu não tenho feito nada além. Eu tenho deixado com o comodismo. Eu tenho deixado que do jeito que está bom. Pensamentos assim. Não preciso de tudo isso, é exagero. O que eu já fiz é bom, o que eu já não faço já é suficiente. Não, Senhor. Às vezes você chega nessa conclusão neste dia, que muito tempo foi perdido. Você poderia estar muito mais longe, muito mais abençoado lá na frente, muito mais maduro, muito mais espiritual, muito mais relevante. Mas por falta de decisões firmes, de buscar pela coisa certa, você não chegou lá ainda. Continuou parado. Então tome essa decisão. Tome essa decisão. Fala com Ele. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, meu Pai. Eu não te conheço. Eu quero te conhecer. Me dá força, Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me dá força, meu Pai. Quanto tempo eu perdi?
Quanto tempo eu perdi, Senhor? Quantas oportunidades, quantos portais eu deixei abrir e fechar diante de mim e eu não entrei, Senhor. Quantas bênçãos, quantas coisas o Senhor queria ter feito na minha vida, mas eu não dei abertura. Que o Senhor me perdoe, Senhor. Que o Senhor me perdoe, que o Senhor me ajude, meu Pai, que agora eu entendi. Eu achava que te conhecia, Senhor, mas era apenas uma religiosidade. Eu até queria acertar, queria até que algumas coisas fluíssem na minha vida, mas eu não tinha tomado ainda decisões corretas. Tome essa decisão hoje, em nome de Jesus. Tome essa decisão em nome de Jesus. Eu quero te ver, Senhor. Não quero mais ouvir falar, quero que os meus olhos agora te enxerguem. Tome essa decisão. Meu Pai, conduza a minha vida de verdade. Eu vou abrir para o Senhor, meu Pai. O Senhor está batendo já há tanto tempo, eu não abri. Eu vou abrir, Senhor, a minha vida ao Senhor. Eu vou abrir a minha vida ao Senhor de verdade, Senhor. Até então eu tenho trancado a porta. E tenho falado com o Senhor só depois da porta. Só através da porta, distante, sem intimidade. Agora eu vou abrir para o Senhor fazer morada na minha vida. Faça morada nas nossas vidas, Senhor. Faça morada nas nossas vidas. Nos ajuda. Dá o temor, meu Pai, que nós precisamos. O Espírito que nós precisamos. A comunhão que nós precisamos. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nos perdoa por cegueiras. Nos perdoa por imaturidades. Nos perdoa, meu Pai, por pensamentos, sentimentos, atitudes erradas, imaturas, antigas, meu Pai, que não cabem mais nas nossas vidas. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Faça morada nas nossas vidas. Coloca o temor nos corações. Abençoa o nosso povo, Senhor. Que cada um que está aqui, Senhor, que tenha tomado decisões verdadeiras. Que não esteja aqui, dando início, em um período de jejum, que vai para o trabalho, vai fazer as coisas, vai dormir, assiste um culto, mais nada. O interior ainda não foi moldado, o coração ainda não foi moldado, não está aberto ainda ao Senhor. Que não seja mais um período assim, Senhor, por favor. Que o Senhor desperte cada um de nós. O Senhor desperte cada um de nós, Senhor, para aquilo que devemos fazer imediatamente. Que tenhamos aqui pessoas determinadas, pessoas que não perdem mais tempo, pessoas que não desprezam esses privilégios que nós temos, meu Pai. Porque há muitos lugares que não é possível essa liberdade, não é possível te buscar, não é possível te adorar, não é possível, Senhor. Então nós temos privilégios que muitos não têm. E muitas vezes nós estamos como o povo de Israel, cuidado, protegido, abençoado, mas não enxergava. Ainda vivia de reclamação, vivia de conveniência. E nós precisamos do Senhor, meu Pai. Derrama sobre nós esse espírito, esse poder, essa autoridade. Nos sustenta, Senhor. Nos sustenta. Abençoa cada um, Senhor. Fortaleça nesse jejum, meu Pai, nesses 3 dias. Abençoa o nosso povo, Senhor, que nós vemos a terminar no sábado, no domingo, com grandes vitórias, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que nós estejamos num nível, Senhor, de fé, de unção, de vigilância, que nós nunca vivemos na nossa vida, Pai. Que nós nunca vivemos. Eu creio nisso, meu Pai, em grandes vitórias, grandes mudanças, testemunhos, vitórias. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos nesse poder, meu Pai. Nós cremos nessa graça.
Nós cremos, meu Pai, nessa autoridade que o Senhor derrama sobre nós. E nós confiamos, nós nos alegramos no Senhor. Nós cremos no Senhor. Nós não aceitamos diferente. Nós não aceitamos diferente, meu Pai. Nós declaramos a nossa nação abençoada, o nosso país abençoado, as nossas famílias estruturadas, os casamentos poderosos, abençoados, unidos, as crianças, os jovens, meu Pai, com o olhar certo, com os valores enraizados nos seus corações, Senhor. Nosso país vencendo, o povo de Deus se destacando, o povo de Deus amadurecido, um povo que não fica aí perdendo tempo com briguinhas, com idiotices, mas um povo valente, um povo maduro, que não fica tentando buscar a porta larga, que não ficam brigando entre si, mas que seja um povo unido, Senhor. Unido no propósito da palavra, do Evangelho ser pregado, da verdade ser disseminada por todos os cantos. Então é isso, meu Pai, que nós declaramos, é isso que nós buscamos, esse é o propósito, meu Pai, de crescer, de amadurecer, porque é necessário mudanças, é necessário amadurecimento, porque o amadurecimento ele não vai acontecer de graça, ele não é automático, ele é provocado, ele é buscado, ele é perseguido, e nós perseguimos isso, Senhor. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, nos derrama poder, nos derrama sabedoria, nos derrama vigilância, foco, nos ajuda, Senhor, nos ajuda em tudo o que nós temos que fazer. Eu peço um dia abençoado, um dia poderoso, que todos saiam muito mais abençoados do que quando iniciaram. Que aqueles que estão à distância, aqueles que estão nas igrejas, aqueles que estão aqui, que todos mantenham um foco, todos mantenham a vigilância, que estejamos todos, meu Pai, unidos, orando num só sentido, em concordância, Senhor, à Sua palavra, em concordância de oração, de união, buscando pelo mesmo propósito, que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. É o que eu te peço. Muito obrigado, Deus querido. Nós te amamos, concordamos e tomamos posse, meu Pai, de um tempo de vitória, de realizações, de grandes vitórias em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Graças a Deus.